Olá, bem-vindo à aula 6 de redes de computadores. Hoje nós vamos ver a segunda parte de HTTP, cookies e webcaches, protocolo FTP e também protocolo de e-mail. Na aula passada nós vimos algumas aplicações de redes, de programas distribuídos, então suas partes, que é o que a gente chama de programa, vão estar rodando em computadores diferentes, são processos, A gente chama essas aplicações de processos que se comunicam através de mensagens. Elas vão estar executando então em hosts distintos, seja cliente com cliente ou cliente com servidor. Então nós vimos as duas arquiteturas, a cliente e servidor e a peer-to-peer, par a par, onde o cliente se comunica diretamente com o cliente. Nós vimos que no servidor ele tem que estar dedicado, sempre ligado, com o endereço permanente na internet, o IP, e o cliente é quem se comunica com o servidor. E nós vimos então no peer-to-peer que os clientes podem se comunicar diretamente entre eles, fazendo papel tanto de cliente como de servidor, distribuindo, por exemplo, pedaços de arquivo nessa rede par a par. O papel do socket nós vimos como a comunicação do processo, ou a janela, a porta entre a aplicação e a camada de transporte. Os processos, então, são identificados por esses números de porta ou socket específicos para cada aplicação. É assim que cada aplicação consegue receber sua mensagem através da camada inferior, a camada de transporte. Os protocolos de aplicação, nós vimos os tipos de mensagem, a diferença entre sintaxe e semântica, referente à construção de um pacote, de uma mensagem para ser enviada na rede, e as regras sobre como reagir a cada um dos eventos, requisição e resposta. A aplicação tem diferentes necessidades, e aí nós vimos que ele trabalha de duas formas, pode ser persistente ou não persistente. O que isso quer dizer? O não persistente ele vai abrir uma conexão e vai fechar após receber um único objeto. E a persistente ele pode requerer múltiplos objetos com uma única conexão. A gente viu que isso melhora o rendimento com relação à conexão TCP, que é custosa. Então você consegue puxar, requisitar mais objetos, então ganhar em questão de tempo e recursos da rede. O HTTP também nós vimos alguns tipos dessas requisições. No formato da mensagem pode então ser enviado como GET, READ, POST, por exemplo. O GET ele vai estar requisitando algum objeto, o READ ele não requisita o conteúdo do objeto em si, mas só o cabeçalho, e o POST ele envia. Vimos também a diferença com relação a persistente e não persistente com HTTP 1.0 e 1.1. Como cookies, a gente já vê agora uma aplicação que tem a intenção de resolver o problema, de certa forma, do HTTP não ser guardador de estado, ser sem estado ou stateless. O que nós temos é que muitos sites eles utilizam os cookies. Vocês já devem ter ouvido falar bastante em cookie. Ele basicamente é composto de 4 componentes: a entrada de cabeçalho relativa aos cookies na mensagem HTTP, a entrada de cabeçalho relativa aos cookies na mensagem de requisição e de resposta, Então, no caso, ambas as mensagens HTTP vão ter entradas como cookie, um arquivo de cookie que é mantido pelo usuário no computador final, no host, e é gerenciado pelo browser, navegador dele, e ele também possui geralmente uma base de dados que fica no lado da aplicação, no servidor, rodando no back-end do site. Um exemplo de utilização é esse caso de Susan, que sempre acessa a internet do seu PC, visita um site específico de comércio eletrônico. Quando ela visita pela primeira vez, ela recebe uma requisição HTTP que chega no servidor, então o site cria para ela uma entrada no seu back-end com um ID único referente a ela e essa entrada associada ao ID. Para que isso? Para guardar informações referentes à sua utilização. Então aqui a gente tem a troca de mensagens em cima do HTTP, onde a gente tem esse cliente aqui que foi identificado como eBay 8734. Ele faz uma requisição normal de HTTP. Quando chega no servidor, um servidor da Amazon, como era a primeira vez desse cliente, ele criou para ele um ID referente a 1674 para esse usuário. Armazenou no back-end, na base de dados dele, e devolveu para ele
dizendo para o browser daquele usuário, daquele cliente, setar um cookie de número 1678. Agora ele tinha só um cookie do eBay, 8734, agora ele tem um cookie também da Amazon, 1678. Da próxima vez que ele acessa o mesmo site da Amazon, ele envia a requisição HTTP e o número do cookie vai junto. Então, com 1678, o navegador envia. Uma vez que ele fez isso, a gente já tem a identificação do usuário, né? Então, a gente já diz que o back-end sabe, agora o servidor aqui, a página da Amazon, sabe que aquele usuário é aquele cliente que acessou naquele primeiro momento. Quando ele volta uma semana depois, o que acontece é que ele, quando tenta acessar algo, já existe, né, a entrada na base, no back-end da Amazon. Então ele pode tratar aquele cliente de alguma forma específica. É essa a forma que os cookies são utilizados, né? Geralmente para manter estado da sua conexão no lado do servidor. Então ele pode servir para autorização, uma vez que você autentica o usuário e senha no seu e-mail, por exemplo, ele guarda a partir do cookie se a sua sessão está ativa ou não, um carrinho de compra, quais foram os produtos que você selecionou, recomendações conforme o perfil de onde você clicou no site, ele pode ir armazenando isso de alguma forma relacionando ao seu cookie. Então é uma forma de manter estado, só que nesse caso sistemas finais mantêm o estado no transmissor, né? O receptor, ao longo das várias transações que ele faz. Então é ele que é o responsável por informar ao servidor quem ele é, para então ele poder tratá-lo de alguma forma. Os cookies são mensagens então HTTP que vão carregar o seu estado, né? Existe uma nota aqui que é interessante da gente falar dos cookies de privacidade, que os cookies então eles permitem que os sites aprendam bastante sobre você, aprendam sobre onde você clicou, qual que é seu retorno ao site, qual que é a sua periodicidade, seu perfil. Eles podem também fornecer nome e e-mail para os sites, né? Em geral você pode se cadastrar, e você então é associado àquele cookie, ele vai obtendo mais informações sobre você, e isso pode ser utilizado na aplicação. É interessante a gente falar da LGPD, porque já que a gente está falando de cookie, guardar a informação do usuário, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já está em vigor agora em 2020, e ela é baseada na lei europeia, GPDR, né, GDPR, onde o usuário ele vai ter a liberdade com relação a guardar ou não guardar cookies. Então, quando você entra em um site e você tem aquele cookie walls, né, que são aqueles murais onde pergunta se você aceita ou não armazenar cookie. Em geral, hoje em dia, se você não armazenar o cookie, você perde também, né? Você, ao mesmo tempo que consegue manter a sua privacidade, em muitos pontos você também perde alguns benefícios. Então, a intenção dessa lei é que esteja de forma mais transparente o armazenamento de quais dados, o que está sendo monitorado. E caso o usuário não queira que os dados dele sejam armazenados ou utilizados no futuro, ele também tem a liberdade para excluir esses dados. Agora a gente fala de um outro assunto que são os webcaches. O objetivo dele é satisfazer com que as requisições do cliente sejam respondidas de forma mais rápida, ou seja, sem envolver o servidor original do conteúdo. Então existem diversas aplicações, né, como no Linux o Squid, são aplicações que criam webcaches, mas basicamente o que ele quer fazer é que o usuário vai configurar no browser dele, ou então vai utilizar de forma transparente o web no seu browser, né, o webcache, e então ele vai sempre estar passando por esse webcache ou proxy, né, a gente também chama de proxy web, para fazer as suas requisições de páginas HTTP. O browser, então, do usuário, uma vez que ele passa por um servidor desse, que ele configura ou que de forma transparente ele é encaminhado para um servidor desse, ele envia todas as requisições HTTP para esse cache, para esse servidor de cache. Os objetos em cache eles vão ser retornados imediatamente, eles estão na rede local ou rede mais próxima do usuário, né, o provedor local do usuário. Caso contrário, se não estiver no cache, ele vai ter que ser requisitado, recuperado lá do servidor original.
é o que a gente chama de quando acerta um objeto, existe um objeto HTTP, uma imagem, uma página, ela existe no servidor local, o proxy server, ele então tem o hit. No caso, se ele não tem aquele objeto, ele tem que recuperar do servidor original, é um miss. Assim como nós falamos também de sistemas operacionais, né? Aqui então tem um exemplo onde o usuário teve que requisitar no servidor proxy. Uma vez que ele requisitou uma página e não existia no cache do servidor de proxy, ele teve que requisitar lá no servidor original, então obteve a resposta. Só que uma vez que passou essa mensagem, se um novo cliente chegar e requisitar e for a mesma página, o mesmo objeto, ele não vai precisar voltar no servidor de origem, não vai precisar ir no servidor original para recuperar e enviar o objeto para o usuário. Aqui eu coloquei essa caixa para vocês de proxy transparente por conta da configuração do browser do usuário, que nem sempre ele precisa configurar explicitamente o proxy. Provedores, por exemplo, podem utilizar de forma automática que toda conexão do tipo HTTP vá para um servidor proxy daquele ISP, e então toda vez que o usuário quiser acessar algum objeto, ele vai estar passando por aquele servidor. Isso faz com que os próximos usuários então tenham acesso mais rápido, mas também de alguma forma guarda o que você está acessando, né? O cache então ele age tanto como servidor como cliente. Ele vai ser servidor na hora de requisitar um objeto original lá do servidor de origem, e ele vai ser cliente para o servidor original do conteúdo. Então, no caso dele ser um servidor, é no caso do cliente, né, tá acessando ele vai ser um servidor para o cliente. E no caso dele estar tendo que buscar o objeto original, ele é um cliente para o servidor original. Tá? É só a questão dele ser intermediário. E como eu já tinha comentado, tipicamente esses caches estão em redes de acesso ou ISPs. Tá? A ideia é utilizar esses webcaches para reduzir o tempo de resposta para o cliente, reduzir o tráfego no enlace da instituição, o enlace que você tem com a sua operadora, ou do seu ISP com os outros provedores. A internet é densamente populada por esses caches, tá? E eles permitem que os provedores de conteúdo mais pobres, né, mais simples, com menos recursos, entreguem o conteúdo de forma mais rápida e efetiva. Então aqui nós temos um exemplo de webcache, assumindo umas hipóteses, onde vocês veem na imagem ao lado uma rede da internet onde tem os servidores originais em cima, um enlace ligando com a nossa instituição, a nossa rede da instituição, um enlace de 1.54 megabits por segundo, e na nossa instituição a gente tem uma rede local de 100 megabits por segundo. Nós vamos assumir que o tamanho médio dos objetos é de 100 kbps, e a taxa média para os browsers até o servidor original é de 15 objetos por segundo, a taxa de requisição. Então nós temos uma taxa média dos browsers de necessidade de requisição de 1.50 megabits por segundo. Como o RTT considerado aqui do roteador de borda até os servidores originais, a gente tem um RTT de 2 segundos. Essas são as nossas hipóteses, tá? Então é esse enlace que junta a instituição com o backbone da internet. A taxa do enlace de acesso, como eu falei, é 1.54 megabits. Como consequência, a utilização da LAN é de apenas 1.5%, porque ele só está utilizando 1.50 megabits de uma rede de 100 megabits. Então a utilização do enlace de acesso, esse enlace de borda, nossa, é de 99%. Para considerarmos o atraso total, nós temos que ver o atraso da internet, o atraso do roteador de borda, mais o atraso da LAN. O que acontece então quando eu requisito um objeto e ele só existe no servidor original, não tenho nenhum recurso de cache, eu vou precisar de no mínimo 2 segundos, que é o RTT do roteador de borda até os servidores originais, mais alguns minutos e microsegundos com relação à minha conexão de rede local e da internet pública, né? A gente tem então um problema muito sério aqui, que são esses 99% de utilização do enlace para requisitar objetos. Imagina a nossa rede crescendo em escala. Isso tende a ficar insustentável, né? Então, assumindo a mesma hipótese de que a gente tem
os 100K de objetos e 15 objetos por segundo, há um consumo de 1.50 megabits e o RTT de 2 segundos, e com esse enlace de 1.54, vamos tentar melhorar alguma coisa aqui. Vamos pensar em uma coisa, aumentar a capacidade do enlace, do nosso enlace de conexão com a internet, a partir da nossa instituição, nosso roteador de bordo. Vamos aumentar para 154 megabits por segundo. O que vai acontecer é que agora a gente vai ter um acesso de milissegundos e a gente vai reduzir para 0,99% de utilização do nosso enlace. Mas isso é custoso, porque a gente teve que aumentar a capacidade do enlace, isso não é barato. Então, vamos pensar em alguma forma um pouco diferente aqui. Uma solução, então, utilizando um webcache. Se nós colocarmos um webcache, como que a gente também calcula a utilização do enlace de acesso do atraso? Por que a gente quer utilizar o webcache? O webcache ele é muito mais barato. Então, se a gente coloca um webcache na nossa rede local, a gente pode assumir agora algumas outras hipóteses aqui, alguns dados, que é o mesmo exercício que a gente tem no nosso livro, e calcular a utilização do enlace, considerando algumas premissas. Assumindo que a taxa de acerto, que é o que eu falei do hit rate, o hit é de 0,4% ou 40%, e ele deu um miss nos objetos em 60%, onde ele ainda tem que ir no servidor original. E as requisições na rede local são satisfeitas pelos caches, ela só vai tomar 10 milissegundos, 0,01 segundos. A utilização do enlace, então, a gente tem que 60% das requisições usa o enlace de acesso. Continua ainda usando aquele nosso enlace de 1.54 megabits por segundo. Então, a taxa de dados do browser sobre o enlace de acesso, ela ficou 0,6 ou 1.50 megabits por segundo, aquela nossa requisição que a gente tem como premissa desde o primeiro exercício. Isso, então, dá um consumo de 0,9 megabits por segundo de tráfego. A utilização, então, do nosso enlace ficou em 0,58. Para calcularmos o atraso total, a gente vai ter que 60% do atraso até o servidor original e os 40%, somados aos 40% do atraso quando o dado está no cache. Se considerarmos que o atraso até o servidor original era de 2 segundos, mais 0,1, a gente tem que 60% é disso e 40% é de uma taxa irrisória, que é de 0,01, que é o tempo do cache responder para a gente, já que a gente tem um enlace de 100 megabits por segundo local. Então, a gente tem aqui aproximadamente uma demora de 1,2 segundos, que ainda é menor do que um enlace de 154 megabits por segundo e muito mais barato. Essa vem, então, uma motivação para a gente utilizar cache em rede local e ter grande parte dos nossos objetos armazenados localmente. Então, a gente viu aqui que nessa situação a gente teve uma rede de 100 megabits por segundo, que é muito mais barato ter uma rede local disso do que contratar um enlace de 100 megabits por segundo para a nossa instituição, ou para a nossa empresa, para a nossa casa. E a gente tem 40% das requisições sendo aceitas, sendo tratadas, tendo hit no nosso cache local. Então, isso também leva a crer que a quantidade de acessos, proporcionalmente, ela tem um espaço de 40% aqui nesse servidor. Ou seja, se a gente tem 100 megabytes de acesso, 40 megabytes pelo menos a gente vai ter que ter de espaço nesse cache local aqui. Outra iniciativa com relação a cache, que tenta tratar também, melhorar a experiência do usuário, são as CDNs, ou as redes por conteúdo, de conteúdo distribuído, Content Distributed Network. Então, se a gente tem 100 CDN, e não considerando o webcache, a gente tem sempre o usuário indo lá naquele servidor original, ou então tratando de uma forma mais paliativa, como é o webcache, onde o ISP vai colocar, a sua instituição vai colocar um webcache. Agora, se a gente tem CDN, o que acontece é que o servidor original ele é replicado em vários pedaços, conforme os usuários acessam para provedores mais próximos ou locais mais próximos de forma já organizada. É o que acontece, por exemplo, na Netflix ou YouTube. Se vocês separarem, vocês vão acessar a um endereço desse, como Netflix, vocês vão ser redirecionados para algum dos pontos mais próximos, algum ponto de presença mais próximo.
É o que a gente está vendo nessa figura aqui. Os usuários eles acabam acessando os pontos mais próximos, que têm réplicas do conteúdo do servidor original. Então ele costuma replicar com alguma inteligência, colocando o conteúdo que é mais acessado por aquelas pessoas, e então acelerando e funcionando como de forma parecida com o webcache. Mas isso serve para vários tipos de recursos, né? Vídeo, arquivos e tudo mais. Aqui a gente tem como funciona o webcache, considerando então ele faz um get condicional, né? O objetivo é não enviar o objeto se a cache tem a versão atualizada. Então ele vai verificar se o objeto está atualizado ou não, por exemplo. Nesse caso, esse get condicional não tem atraso de envio no objeto. Ele reduz a utilização do enlace de acesso. Ele só quer consultar para ver se o que ele tem em cache está realmente atualizado ou não. Por exemplo, a cache, então, especifica uma data da cópia local na requisição. Então, ela coloca, por exemplo, um argumento de if modified size, se foi modificado desde aquela data que ele tem aquele objeto. E o servidor responde no caso ali que não contém modificação. Então, o que acontece é envio dessa mensagem HTTP request para o servidor a partir do cliente aqui que a gente está falando. É o cliente, tanto pode ser o seu cache local, né, de cliente, como pode ser o nosso cache do webcache, e ele faz então a requisição do objeto, mas na verdade ele não quer o conteúdo, ele só quer saber se foi modificado o objeto ou não. Se ele responde que não foi modificado, então ele não precisa requerer o objeto. Agora, se ele requisitou a data de modificação e ela é posterior ao que tem em cache, ao que o cliente tem em cache, então ele vai ter que fazer uma requisição depois completa, né? Quando ele recebe então um 200 OK dizendo, olha, teve modificação e receba aqui os dados do que você pediu. Agora a gente fala de outro protocolo que é o FTP. O FTP ele serve para transferência de arquivo. O File Transfer Protocol, né? É protocolo de transferência de arquivo, onde a gente vai ter no usuário rodando uma interface para ele e um cliente FTP que se comunica com o servidor FTP. O que vai acontecer é que você vai querer transferir arquivos, receber e enviar arquivos para um host remoto. A arquitetura também é cliente-servidor, onde o cliente é quem inicia a comunicação com o host, que provavelmente vai estar ligado o tempo todo. Existe uma RFC, a RFC eu já comentei com vocês, é a Request for Comment. Então é uma RFC bem antiga, 959, que determina como é a utilização e troca de mensagens desse protocolo. O servidor FTP, por padrão, ele escuta na porta no socket 21. Aqui nós temos então um passo a passo, né? O cliente FTP contacta o servidor na porta 21 usando o TCP. O cliente é autorizado através da conexão de controle. Então ele faz primeiro uma conexão desse tipo de controle e envia, por exemplo, o usuário e senha para se conectar. Então ele pode navegar pelos diretórios remotos, enviar comandos de conexão de controle, receber ou enviar arquivos. E quando o servidor recebe algum comando de transferência, por exemplo, você quer dar um put em algum arquivo, você vai receber isso por uma outra porta, que é uma porta só de dados, que é a porta 20. Ela também é feita sobre a conexão TCP. É o que a gente vê na figura ao lado. Depois de transferir o arquivo, o servidor fecha a conexão de dados. O servidor abre nova conexão TCP para cada arquivo enviado. Tá? E a conexão é dedicada para o controle. Essa conexão de cima, 21, ela é dedicada, porque ela é chamada de comunicação fora da banda, já que ela não está junto com os dados. O servidor FTP ele precisa, né, manter o estado, ele precisa saber o diretório corrente do usuário, se ele está autenticado ou não. Aqui tem alguns exemplos de comandos do FTP que são enviados no formato ASCII pela conexão de controle, onde, por exemplo, você pode informar o usuário, user, username, o password, a senha, listar os arquivos, fazer o download de algum arquivo, armazenar outros arquivos. E como código de retorno, você vai ter, assim como na HTTP, né, uma mensagem de controle dizendo para você o retorno, e ele pode informar, por exemplo, esses códigos, 331, o username está ok, é requerido um password, 125, a conexão está aberta,
425 não pôde abrir, 452 não pôde escrever o arquivo no servidor. E como eu comentei de FTP, a gente consegue enxergar nenhum comentário ali sobre segurança, né? A camada de segurança, como eu já falei em outras aulas também, você tem uma adição, seja na camada de aplicação ou na camada de transporte. Normalmente uma camada que fica intermediária entre a camada de aplicação e a camada de transporte. No caso aqui, eu vou citar para vocês uma adição de segurança ao FTP, porque dificilmente o FTP é usado sozinho ou enviar em texto puro, né? A combinação com o protocolo SSH, que é o Security Shell, é muito comum. Então você tem o SFTP fazendo essa função. O SFTP é esse protocolo de rede que fornece o acesso também a arquivo, transferência e gerenciamento de arquivos. É essa ideia toda que a gente tem de FTP, só que ele foi projetado pelo IETF, né, que cuida dessas formalizações de protocolo também, junto com a padronização, a RFC, e ele é uma extensão do protocolo SSH, versão 2, para fornecer recursos de transferência segura. Da forma que ele trabalha é com chave pública e pode ter chave pública e chave privada. O que ele vai fazer é criar um túnel seguro para comunicação. O SCP é o outro comando que faz a cópia de arquivos. Se alguém mexe com o Linux, sabe do comando cp, né, que é copiar um arquivo de um lugar para o outro. E você tem o comando copy no Windows, né? O SCP, ele faz em cima do Security Shell, do SSH também, o CP, a cópia de um arquivo para o outro, e funciona então de forma similar ao SFTP. Quando eu quero falar para vocês dessa comunicação segura em SSH, vale a pena mostrar esse slide, que são os passos, né, onde o cliente do lado esquerdo vai se comunicar com o servidor do lado direito. O cliente então contacta o servidor para iniciar uma conexão, o servidor envia a chave pública dele. Nesse cenário que está acontecendo, é que o usuário está recebendo a chave pública do servidor para poder criptografar os seus arquivos e enviar para o servidor. Uma vez que ele envia criptografado com a chave pública, só quem tem a chave privada que consegue visualizar o conteúdo dele, daquele arquivo. Então o servidor, como é possuidor dessa chave privada, ele vai conseguir abrir o arquivo. No passo 3, ele vai negociar parâmetros e iniciar o canal seguro. Nessa negociação, ele pode, por exemplo, passar algum outro parâmetro de autenticação ou alguma característica de protocolo que ele precisa. Então, o usuário, feito o login, ele pode requisitar ao servidor que habilita para ele a comunicação e ele pode, então, requisitar servidores, requisitar arquivos, acessar aquele servidor, né? Nesse caso aqui, ele pode, no caso, vocês imaginando, realizar um login e, então, executar o bash do Linux, por exemplo, acessando lá o terminal daquele computador remoto com Linux. Agora nós vemos outro protocolo, que é o protocolo de e-mail, que é muito utilizado, né? Vocês com certeza o utilizam e devem ter interesse em entender um pouco mais como que ele funciona. Nós vamos ter aqui 3 componentes, que é o agente do usuário, que roda na máquina do usuário, vai ter o servidor de e-mail, que é responsável por enviar e receber os e-mails, armazená-los também, o SMTP, que é o principal protocolo, o protocolo de transferência de e-mail, né? O agente do usuário, que também é conhecido como leitor de e-mail, ele vai permitir a gente criar, editar, ler mensagens de e-mail. Ele pode estar rodando na máquina do cliente, como um Outlook, Thunderbird, um cliente do Gmail que roda no seu Android, um cliente de e-mail do iPhone. As mensagens são enviadas e recebidas, armazenadas nesses servidores, da forma que a gente vê aqui pela direita. Então, a gente tem os servidores de e-mail com as mensagens de saída, uma fila de mensagens de saída, e a gente tem as caixas de cada usuário. Os servidores de e-mail têm essas caixas de mensagem para armazenar as mensagens que chegam de cada usuário, para depois colocarem nas filas de mensagem, né, que vão ser enviadas, trocadas entre esses servidores de e-mail, servidores SMTP. O protocolo SMTP ele permite essa comunicação entre servidores de e-mail para envio das mensagens. O cliente, no caso aqui, o servidor que envia a mensagem, e o servidor é aquele que recebe a mensagem.
Isso falando do contexto aqui só dos nossos servidores de e-mail. E aqui nesse exemplo, só voltando à parte do usuário, onde tem seu agente rodando, a gente pode ter um exemplo do usuário enviando um e-mail com origem fulano@yahoo.com.br. Esse remetente está enviando para ciclano@gmail.com. Então, vamos supor que esse usuário está aqui em cima, ele envia para o servidor SMTP. Então, o servidor SMTP dele, que é yahoo.com.br, vê que o destinatário não é aquele próprio servidor. Então, ele envia por SMTP a outro servidor, que corresponde ao FQDN, que vocês vão aprender mais à frente, mas é o nome, o domínio que a gente fala, que é o gmail.com. E lá, então, vai estar a caixa do usuário. Vai ser armazenado lá para a próxima conexão de poder receber e resgatar aquela mensagem. O SMTP, que faz a troca então de e-mails e envio do cliente, né, do usuário, o agente do usuário para o servidor e entre servidores, ele utiliza TCP para transferir mensagens de forma confiável entre o cliente e o servidor, utilizando a porta 25. Essa transferência é direta do servidor do destinatário diretamente para o servidor do remetente. Ele tem 3 fases. Ele faz um handshake, que é chamado de apresentação, então ele primeiro verifica e aí ele depois envia a mensagem, faz depois o estabelecimento da conexão pelo handshake, ele faz a transferência da mensagem, então encerra aquela comunicação. A interação é do tipo comando e resposta, similar ao FTP, ao HTTP que você já viu. Só que o formato da mensagem, dos comandos, é em texto ASCII. A resposta é um código de status com a descrição. As mensagens são necessariamente ASCII com um tamanho de 7 bits. Então aqui a gente vê um cenário onde a Alice envia mensagem para o Bob, que ilustra melhor aquele exemplo que eu estava dando. A Alice usa o seu user agent para criar a mensagem para bob@someschool.edu. O user agent da Alice envia a mensagem do servidor de e-mail dela. Então, chegando nesse servidor, a mensagem enfileirada, já que o destinatário é outro servidor. O servidor então de Alice, do lado cliente SMTP, abre uma conexão TCP com o servidor de Bob. E a mensagem então de Alice é enviada por essa conexão TCP até o servidor de e-mail de Bob, que coloca a mensagem na caixa de entrada do Bob, e o Bob, uma vez que acessa com o seu user agent, pode ler a mensagem. Aqui tem um formato da interação SMTP, onde você tem o servidor com 220 hambúrguer.edu, ele recebe como cliente hello creps.fr. O servidor então responde com hello creps e please to meet you, prazer em te conhecer. O cliente então diz que o e-mail é dela, no caso from alice@creps.fr, recebe então a resposta e diz que o destinatário vai ser, o cliente diz o destinatário como bob@hambúrguer.edu, né? Então vai ser encaminhado para esse servidor. Quando ele recebe, ele dá um recipient OK e envia então os dados. Ele entra com os textos do e-mail, finaliza o e-mail e dá quit. Então ele fecha a conexão e termina a conexão do cliente com aquele servidor SMTP para o encaminhamento da mensagem ser realizado. Você pode testar uma interação com o SMTP aí no seu computador. Você pode usar a ferramenta Telnet, o comando Telnet, e usar tanto no Windows quanto no Linux, por exemplo, Telnet, o nome do servidor, nome do seu servidor de e-mail, né, no caso, porta 25. É o último parâmetro que você passa, tudo separado por espaço. Você espera uma resposta 220 do servidor e aí você pode começar a digitar aquela sequência de comandos. O hello com L só mesmo, o mail from, o recipient to, data e kit depois. Isso vai permitir que você envie o e-mail sem usar o seu cliente de e-mail. Você vai reproduzir os passos que seu cliente faz. Como últimos comentários do SMTP, então ele utiliza conexões persistentes, ele requer que as mensagens sejam compostas apenas de caracteres ASCII de 7 bits. O servidor utiliza um crlf.crlf no final, para determinar que a mensagem terminou. Em comparação com o HTTP faz um pull, enquanto o SMTP faz um push, né? Em relação
ao servidor em envio das coisas. O servidor HTTP ele envia ao cliente algo, o SMTP ele recebe do cliente algo. Ambos têm mensagens ASCII, código de status, HTTP para cada objeto encapsulado em sua própria mensagem. O SMTP pode encapsular múltiplos objetos enviados em uma mensagem de múltiplas partes. Aqui a gente vê um formato da mensagem, né, padrão do SMTP, para aquele protocolo de troca, onde a RFC 822 padroniza esse formato com cabeçalho e corpo, onde as linhas de cabeçalho vocês podem abrir e procurar no seu cliente de e-mail pelo código-fonte, vocês vão ver os campos to, from, subject, né, de quem veio, para quem foi e qual foi o assunto. E o corpo da mensagem em si com apenas os caracteres ASCII. Como protocolo de acesso a e-mail, o que eu comentei até agora foi do SMTP, que entrega a mensagem ao servidor de destino. Então, o SMTP, a gente vê todos aqueles passos lá de baixo, passando pelo envio desde o user agent até os servidores intermediários, né? Trocando mensagem entre si até chegar no servidor de destino, né? Saindo do servidor de origem do cliente até o servidor destino do e-mail. E aí, quando chega do lado do servidor do cliente, ele vai baixar a mensagem, ele não baixa por SMTP, ele vai baixar por POP ou IMAP. O POP, ele vai fazer o download da mensagem, ele vai apagar no servidor as mensagens, a não ser que você passe algum parâmetro diferente disso. Mas por padrão, ele baixa a mensagem e apaga a mensagem no servidor. Já o IMAP não, ele manipula as mensagens armazenadas no servidor, carregando para você basicamente o cabeçalho da mensagem, e se você quiser, você vê o corpo dela. Em geral, clientes com HTTP, como Gmail, Hotmail, Outlook online, né, por browser, o que eles fazem é o acesso IMAP. Você vê a mensagem, vê o cabeçalho da imagem, um pedaço do texto. E você clicando, aí sim a mensagem é carregada para você. Mas ela não é apagada do servidor. No protocolo POP, então a gente tem a última versão dele, que é a POP 3. Aqui a gente tem as fases de autorização e transação, onde o usuário primeiro tem que ser autorizado, por exemplo, com o usuário e senha, declarando o nome de usuário e sua senha, vai receber uma mensagem de OK ou não. E depois as fases de transação, onde ele vai listar as mensagens que ele tem, vai pedir para receber algum número de mensagem, alguma mensagem, então apagar a mensagem para, por fim, finalizar a conexão com o kit. No exemplo anterior, uso o POP3 no modo Download and Delete, ou seja, ele vai baixar e vai apagar. As mensagens então são baixadas e apagadas do servidor, mas tem também um outro método no POP3 que é para baixar e manter as cópias no servidor. Ele é sem estado entre sessões, então cada sessão criada precisa autenticar novamente e criar aquela sessão. O IMAP, ele mantém sempre as mensagens do servidor, permite, né, que o usuário manipule o cabeçalho e manipule também pastas, organize as mensagens em pastas, por exemplo, e mantém o estado entre sessões do usuário. Então, quando o usuário volta, existem os nomes de pastas, mapeamentos de mensagem para as pastas que ele fez. É o que vocês utilizam aí por trás do HTTP quando acessam um Gmail, por exemplo, online. Como resumo dessa aula, nós vimos os cookies, os pequenos pedaços de informação do cliente, como artifício para o armazenamento de estado, já que o HTTP não mantém estado no servidor, e é utilizado para manipulação e para caracterização do usuário e outras formas de gerenciamento posteriores. Nós vimos o web cache também, a questão de cache de conteúdo web, para evitar requisições fora da rede, reduzir o uso do enlace de acesso, né, reduzindo o atraso na resposta de requisição. Mas pode ocasionar inconsistência dos dados. Isso é tratado pelo web cache quando ele requisita somente a data, né, do objeto para ver se ele teve alguma modificação e precisa atualizar o seu cache. Nós vimos também o FTP, né, para transferência de arquivos, e vimos também sua atualização aí, utilizando segurança, o SFTP e um comentário sobre SSH também. Vimos a relação dele principal do FTP com relação à comunicação fora da banda, né? O controle é separado dos dados, controle envio de comandos é separado do envio de dados. E vimos os
protocolos relacionados ao e-mail e o formato. Tanto vimos os componentes, o agente do usuário, servidor e o protocolo SMTP, e vimos também os protocolos que o cliente utiliza para receber as mensagens, POP3 e IMAP. Na próxima aula, nós vamos estudar um protocolo da camada de aplicação que implementa a funcionalidade fundamental da internet, que é a resolução de nomes, que é você conseguir resolver um nome, um FQDN, por exemplo, www.google.com, para um IP, um endereço que a gente consiga alcançar na rede. A gente vai ver o que é os tipos de mensagem, processo de resolução de nomes e o tipo de registro para um servidor do tipo DNS. Também falaremos um pouco mais das aplicações de peer-to-peer. A gente vai ver um estudo de caso sobre BitTorrent. Obrigado.